A grade. Uma fronteira digital. Qual seria a aparência de um grupo de dados se movendo através de uma rede de computadores? Em 1989, Kevin Flynn relatava essa história fantástica ao seu filho. História na qual ele havia acessado fisicamente um ambiente totalmente digital. Naquela noite, seu filho se empolgava com a história contada por seu pai e todos os relatos dele ao acessar a grade. Mas o que Sam não sabia era que quando seu pai saísse por aquela porta, ele não mais o veria. Anos se passaram. Sam Flynn, que era uma criança, havia se tornado um adulto. Se tornara um homem que acreditava que seu pai havia o abandonado, até o dia em que sua vida mudaria para sempre, já que ele descobriria que todas as histórias que o seu pai contava na sua infância não eram simplesmente histórias. A grade, a fronteira digital, um mundo totalmente gerado por computador, tudo era real. Olá pessoal, como vocês estão? Tron Legado é um dos filmes da Disney que eu tenho um carinho muito especial por ele. Ele é da época que a Disney se arriscava em produções que tinham alguma originalidade e não se limitava apenas a remakes de animações antigas ou de filmes de super-heróis, ou também de sugar o universo Star Wars até o limite, né? Mas esse filme realmente tem algo de especial. Quando você analisa além da superfície, você vê que mesmo com uma trama simples, ele é um grande filme. E em 2010, Tron Legado resgatava um clássico esquecido dos anos 80. Mas qual era o real legado de Tron? Em 1982, Tron, Uma Odisseia Eletrônica, foi um filme que pode ser considerado à frente do seu tempo. Pensa em Matrix, que revolucionou o cinema, criando uma realidade digital gerada por computador em que humanos poderiam viver nessa realidade. E Matrix é de 1999, um ano em que a tecnologia passava por uma grande transição. Era a virada do milênio. E não é à toa que Matrix impactou toda uma geração de cinéfilos. Mas agora vamos fazer uma brincadeira. Pensa nesse conceito de Matrix, só que lá em 1982, um homem preso num ambiente digital lutando pela sua sobrevivência. Claro que em Tron não existe a profundidade e comentários sociais que existiam em Matrix, mas o conceito base já estava lá. Só que é claro, Tron não foi bem recebido na sua época de lançamento, já que o filme ele foi uma produção de valor bem alto para 1982 e ele não conseguiu faturar o suficiente, não foi muito bem aceito pelo público na época. Porém hoje, mesmo sendo uma obra visualmente datada, ele possui um grande valor histórico e muita coragem, isso não dá para negar. Afinal, é bom frisar novamente que isso aqui foi feito em 1982, mas assim como toda obra que é lançada e possui conceitos à frente do seu tempo, Tron só veio ser redescoberto e recebeu o status de cult anos depois do seu lançamento. Claro que ele é uma ficção científica dos anos 80, mas ele nunca chegou no status de um filme como Blade Runner, por exemplo. Mas ainda assim existe um saudosismo pela obra e ela tem sim a sua importância. Era tecnológico, um vislumbre do futuro, vida gerada em um ambiente virtual, inteligência artificial, tava tudo ali, meu amigo. Conceitos que só foram explorados, anos depois no cinema. E esse legado da Odisseia Eletrônica durante anos ficou perdido no tempo, até que as correntes do destino se moveram no ano de 2010 e a Disney resgatou a sua franquia esquecida no tempo para lançar uma continuação. Pode-se dizer que foi corajoso por parte da empresa fazer isso. Garrett Hedlund assume o papel de Sam Flynn, filho de Kevin Flynn, que aqui tem o papel revivido pelo ator Jeff Bridges, que também estava no filme original. E aqui temos a jornada de Sam para descobrir o paradeiro do pai, que apesar de ter desaparecido quando ele era criança, Sam nunca havia tido respostas sobre o que de fato havia acontecido com seu pai, se ele de fato tinha abandonado ele ou o que tinha acontecido. E no fundo ele nunca acreditou que seu pai simplesmente havia ido embora e deixado ele para trás. E essa dúvida o leva a anos depois investigar mais a respeito do caso. E isso leva a Sam num mergulho profundo em um ciberespaço perdido no tempo, um antigo projeto de seu pai, um cyberespaço chamado A Grade. E a porta para entrar nesse universo estava em um antigo arcade abandonado há anos.
é onde Sam encontrará respostas para todas as suas perguntas. E lá também é onde ele vai encontrar sua jornada para o desconhecido. E aqui a jornada de Sam gira justamente em torno do legado do pai dele, já que vamos ver nesse filme aqui as consequências dos atos do pai dele no primeiro filme, e todas as mudanças que ocorreram no universo digital desde a sua última aparição. E é revelado que Kevin ficou preso no cyberespaço da grade devido a ele não conseguir voltar para casa. A grade é controlado por Clu, um programa evoluído criado pelo Kevin e tinha como missão manter a paz dentro da grade e criar um mundo perfeito. Mas o próprio Kevin não tinha noção na época de quando ele criou o Clu, que não existe perfeição. Então a sua criação se torna o opressor naquele universo da grade. Chega num determinado ponto do filme em que o Sam naturalmente vai encontrar o seu pai dentro da grade e descobrir toda a verdade por trás do seu desaparecimento. Porém, Kevin não tem mais esperanças de sair da grade, muito menos de vencer a opressão liderada pelo Clu. Mas Sam vai ser a chama da mudança e o autor da resistência contra a tirania digital que é o Clu. Na jornada dele, o Sam ainda vai ter ajuda, a Bella Quora, que vai auxiliar o Kevin e o Sam na difícil jornada contra o Clu. Eu sou um cara que ligo muito pra estética dos filmes. Eu acho isso um elemento muito importante dentro de qualquer filme, mesmo que você não perceba. E nesse filme, meu amigo, a estética dele é maravilhosa, eu gosto muito. A escolha de paleta de cores vibrantes, com tons em azul, ciano e laranja, cria uma atmosfera eletricamente carregada e bonita. Essa estética estabelece um contraste entre o mundo real e o mundo digital. Mas não só isso, ela incorpora uma sensação única de você de fato estar dentro de um mundo gerado por computador. Cada detalhe, desde os trajes dos personagens até as fórmulas arquitetônicas das construções da grade. Tudo aqui é meticulosamente projetado para criar uma experiência visual única. Os veículos, as motos de luz, os próprios personagens contribuem para essa estética, criando uma sinfonia visual que se desenrola na frente dos nossos olhos. Vale também que Tron também utiliza da tecnologia de rejuvenescimento facial, já que o vilão Clu é baseado na skin do Jeff Bridges jovem, que na época não era muito comum esse tipo de tecnologia ser usada. E essa tecnologia aqui, ela foi a mesma usada no filme Curioso Caso de Benjamin Button, aquele lá do Brad Pitt. E hoje pode não parecer grande coisa, mas isso é um filme de 2010, cara, então isso na época era de veras muito impressionante. E não dá pra falar de Tron sem lembrar dos momentos icônicos que são as batalhas de moto de luz, ou da batalha de discos na arena, que rende o que pra mim são uma das melhores cenas desse filme aqui. E é claro, né, a gente não pode esquecer da contribuição da trilha sonora feita pelos nossos robôs aqui do Daft Punk. Inclusive eles fazem até uma ponta em uma cena na boate. Enquanto a galera tá lá saindo na porrada, eles estão lá mandando uma sonzeira eletrônica que combina muito com aquele universo ali. E dá pra dizer que a trilha sonora aqui, ela complementa muito a estética do filme. É até difícil assistir esse filme sem essa trilha sonora. E isso faz criar uma experiência visual e auditiva única dentro desse filme aqui. É realmente impressionante o fato desse filme ter sido lançado em 2010 e ter efeitos digitais tão bons até hoje, cara. Em vista que a gente vê um monte de filme sendo lançado atualmente com uns efeitos digital toscos e horríveis. E esse aqui é impressionante até hoje se você assiste. Até hoje se espera uma sequência de Tron, o Legado ou alguma coisa relacionada a esse universo. Mas até o momento não se tem muita informação sobre um possível projeto baseado nesse universo. Mas na minha opinião, eu acho que para ter uma sequência disso aqui, tem que ter muito respeito ao material original, mano. Não pode perder a essência desse projeto jamais. E já que a Disney atualmente ela não tá acertando muito bem nas produções dela, já que é aquilo, se é pra fazer merda, é melhor não fazer, né? Deixa como tá que tá bom. Revisitar o filme Tron de 2010 foi uma experiência muito agradável e divertida. O filme tem um bom ritmo, bons efeitos visuais, boa trilha sonora, visual estonteante, o que faz desse filme, pelo menos pra mim, ser uma grande obra. Mesmo que a história dele seja até meio simples, eu acho que ele compensa pelo conjunto da obra em si.
Sabe, essa imersão nesse mundo digital escuro de cores frias nos mantém bem entretidos aqui ao longo das 2 horas de duração desse filme aqui. Porque é aquilo, né? Muito fala, mas a história é boba, a história é brega. Cara, o cinema, em primeiro lugar, ele é visual, então ele tem que ser visualmente agradável. Porque se você só tá preocupado com a história, você vai ler um livro, pô, você não precisa ver um filme. E esse filme aqui, ele é a prova que um cinema puramente pop, focado única e exclusivamente no entretenimento, pode sim ser coisa de qualidade. Você vai receber um disco de identificação. Tudo o que fizer ou aprender vai ficar impresso nesse disco. E você, gosta de Tron? Já assistiu os 2 filmes? O primeiro da década de 80, ele pode ser meio difícil de assistir hoje por causa dos efeitos dele. Mas o de 2010 vale muito a pena, mano. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu comentário aqui. Eu gosto muito de interagir com vocês aqui nos comentários. Então é isso, muito obrigado pela sua presença aqui. Até a próxima aqui no canal, Aquele Filmaço.